A plataforma de observação estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave dos sistemas de suporte de vida da estação. O comandante Vechel ficou com os antebraços cruzados, observando o pequeno planeta azul girar lentamente abaixo. Ele estava estacionado no posto avançado Kaunar há 3 ciclos, monitorando esse sistema comum na borda da galáxia. Nunca aconteceu nada aqui. O planeta abaixo tinha vida, mas era primitivo. Ferramentas de pedra. Fogo. Abrigos simples. As espécies lá não alcançariam as estrelas durante milhares de anos, se sobrevivessem. Vechel afastou-se da janela e voltou para seu posto. Sua espécie, o Shen 3, explorou metade da galáxia. Eles catalogaram milhões de mundos. Eles sabiam o que procurar. A inteligência era rara, mas quando aparecia seguia padrões. As espécies demoraram. Eles cresceram lentamente. Eles aprenderam com seus erros ao longo de gerações. Apressado demais e uma civilização se destruiria. Era uma lei universal. A batida do console. Os olhos de Vechel se arregalaram. Uma sonda detectou algo incomum. Ele puxou os dados e olhou para a tela. Impossível. Ele verificou novamente. As leituras estavam corretas. No planeta abaixo, em uma região que o Shen 3 havia marcado como de baixa prioridade, agora havia estruturas grandes. Eles não estavam lá ontem. Os braços secundários de Vechel moveram-se rapidamente pelos controles, ampliando o visual. Seus corações começaram a bater mais rápido. Edifícios de pedra. Não, não é pedra. Argila cozida. Centenas deles dispostos em um padrão de grade. As estradas os conectavam. Os campos os cercavam. Esta era uma cidade. Ele verificou os registros. Há 3 dias, esta área apresentava apenas assentamentos dispersos. Pequenos grupos de espécies primitivas que vivem em cabanas de barro. Agora havia organização. Planejamento. Arquitetura. Vechel ativou o sinal de emergência. Em poucos minutos, seu supervisor superior, Train, apareceu na tela de comunicação. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos mostravam preocupação. O comandante Vechel explicou a emergência. Supervisione as espécies no planeta abaixo. Eles construíram uma cidade. Em 3 dias. O rosto de Train não mudou, mas Vechel viu seu terceiro olho piscar. Isso significava que ela estava surpresa. Isso não é possível. Verifique seus instrumentos. Eu os verifiquei 2 vezes. Os dados são precisos. Envie-me os arquivos. Vechel transmitiu as imagens e leituras. Ele observou o rosto de Train enquanto ela os revisava. Sua pele ficou um pouco mais escura, um sinal de reflexão profunda entre os Shantori. Isto viola a curva de desenvolvimento, disse ela calmamente. Nenhuma espécie avança tão rapidamente. Não naturalmente. Devemos investigar mais de perto? Vechel perguntou. Não. Nós apenas observamos. Envie monitoramento contínuo. Quero atualizações a cada 6 horas. A tela escureceu. Vechel voltou ao seu console e começou a configurar os protocolos de vigilância aprimorados. Ele havia aprendido que o desenvolvimento rápido era perigoso. As espécies que se moviam muito rapidamente sempre entravam em colapso. Eles construíram armas antes da sabedoria. Eles se destruíram antes que pudessem alcançar as estrelas. Isso aconteceu centenas de vezes na história registrada. Mas enquanto Vechel observava o planeta azul, ele sentiu algo que não sentia há anos. Curiosidade. E abaixo disso algo mais. Algo que parecia quase medo. 6 horas depois, Vechel enviou seu primeiro relatório. A cidade tinha muros agora. Altos, feitos de blocos de pedra encaixados com precisão. Havia mercados no centro cheios de pessoas negociando mercadorias. Ele podia ver cerâmica, tecido, ferramentas de metal. Metal. Eles descobriram o trabalho com metal. 12 horas depois, o segundo relatório.
Os canais de irrigação iam de um rio próximo até os campos. As lavouras foram organizadas em fileiras. Havia edifícios de armazenamento, grandes o suficiente para armazenar alimentos para milhares de pessoas. A população da cidade dobrou. Vechel não dormiu durante seu turno. Ele não conseguia desviar o olhar. Cada vez que ele verificava os feeds, algo novo aparecia. Oficinas. Templos. O que parecia ser uma sala de reuniões central com pilares e telhado abobadado. No terceiro dia, o feitor Trai chegou pessoalmente à estação. Ela ficou ao lado Vechel no deck de observação e olhou para o planeta. Eles estão construindo um império, ela disse suavemente. Em menos de uma semana. Como isso é possível? Vechel perguntou. Não sei. Os nossos modelos prevêem que uma espécie no seu estágio deverá levar 5.000 anos para atingir este ponto. Eles fizeram isso em dias. Vechel abriu um novo feed. Supervisor, veja isso. A imagem mostrava um grupo da espécie reunido em torno de uma pedra plana. Na pedra havia marcas. Símbolos. Organizado em linhas e colunas. Escrevendo, Trai sussurrou. Eles desenvolveram a escrita. Os dois Shen 3 ficaram em silêncio. Ao redor deles, a estação zumbia. Abaixo deles, o planeta azul girou. E na sua superfície, uma espécie que deveria estar a tirar pedras aos animais estava a construir as bases da civilização. O que fazemos? Vechel perguntou. Os 4 braços de Trai estavam pendurados ao lado do corpo. Seu rosto estava elegível. Nós assistimos. E esperamos que eles se destruam antes de nos descobrirem. Mas enquanto ela dizia isso, Vechel viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Dúvida. O Shen 3 observou 1000 mundos. Eles tinham visto todos os padrões de desenvolvimento. Eles pensaram que entendiam como a inteligência evoluiu. Eles estavam errados. A Câmara do Conselho no planeta Shen 3 era vasta e circular, com assentos dispostos em níveis crescentes em torno de uma plataforma central. O supervisor Trai estava agora naquela plataforma. Seus 4 braços foram mantidos formalmente ao lado do corpo, enquanto 200 dos observadores mais experientes da galáxia observavam em silêncio. Acima deles, uma projeção holográfica mostrava o planeta azul girando lentamente, com seus continentes delineados por uma luz suave. A espécie se autodenomina humana, começou Trai. Sua voz ecoou na câmara. Interceptamos a língua falada deles e iniciamos a tradução. O que estou prestes a mostrar desafiará tudo o que sabemos sobre o desenvolvimento das espécies. Ela gesticulou e o holograma mudou. Ele mostrou um cronograma começando há 30 dias e seguindo em frente. Os membros do conselho inclinaram-se para a frente em seus assentos. Há 30 dias, os humanos viviam em pequenos grupos tribais. Eles caçavam com lanças. Eles colheram plantas. A sua população manteve-se estável em cerca de 2 milhões em todo o planeta. Trai fez uma pausa. Hoje sua população é de 15 milhões. Eles construíram 47 cidades. Desenvolveram a agricultura, a matemática, a linguagem escrita, a metalurgia e estruturas sociais complexas. Um membro do conselho se levantou. Seu nome era Ancião Corvin e ele observava espécies há 300 anos. Supervisor Trai, esses números são impossíveis. Você está sugerindo que os humanos comprimiram 10.000 anos de desenvolvimento em um mês. Não estou sugerindo isso, Elder Corvin. Estou relatando isso. Outro membro do conselho levantou-se. Deve haver influência externa. Outra espécie deve estar interferindo, acelerando o seu desenvolvimento. Verificamos todo o sistema, respondeu Trai. Não há evidência de qualquer outra inteligência. Sem navios. Sem estruturas. Sem assinaturas de energia. Os humanos estão fazendo isso sozinhos. A câmara explodiu em barulho. Os membros do conselho falaram uns com os outros, suas vozes aumentando o tom. Trai esperou. Finalmente, a alta observadora ergueu a mão primária e a sala ficou em silêncio. Mostre-nos mais,
disse o auto-observador. Train assentiu e mudou o holograma novamente. Agora mostrava uma cidade humana vista de cima. As ruas estavam organizadas em grãos perfeitos. Edifícios de pedra e madeira margeavam as estradas. No centro havia uma grande praça onde milhares de humanos se reuniam. Esta é a cidade que eles chamam de Aridu, disse Train. Foi construído em 6 dias. A população é de 300 mil. Eles têm água corrente trazida através de canais. Eles têm sistemas de resíduos que drenam para piscinas de tratamento. Eles têm um governo com leis escritas. Ela deu-os em um prédio. Lá dentro, humanos sentavam-se em mesas compridas marcando símbolos em tábuas de argila. Este é o seu centro de aprendizagem. Eles ensinam seus jovens a ler e escrever. Mas aqui está o que mais me perturba. A imagem mudou para mostrar uma oficina. Os humanos despejavam metal derretido em moldes, criando ferramentas e armas. Mas no milho no final da oficina, um humano estava sozinho em uma mesa, desenhando diagramas em papiro. Este humano está projetando algo novo, disse Train calmamente. Uma ferramenta que nunca vimos antes. Ainda não sabemos o que faz porque ainda não o construíram. Mas eles estão planejando com antecedência. Eles estão inovando. O Elder Corvin levantou-se novamente. Todas as espécies inovam. Isto não é incomum. Ancião Corvin, este humano não existia há 6 dias. Ela nasceu há 28 dias. Ela está aprendendo, criando e planejando a um ritmo que não deveria ser biologicamente possível. A câmara ficou em silêncio. Os olhos do auto-observador se estreitaram. Explicar. Os humanos amadurecem incrivelmente rápido, disse Train. A infância deles dura apenas 12 a 15 anos. Mas, mais do que isso, parecem aprender uns com os outros a um ritmo que não podemos medir. Um humano descobre algo e, em poucas horas, os humanos de todo o planeta ficam sabendo disso. Eles não esperam por uma lenta transferência geracional. Eles se comunicam. Eles compartilham. Eles desenvolvem as ideias um do outro imediatamente. Train mudou a imagem novamente. Agora mostrava 2 cidades separadas por centenas de quilômetros. Observe isto. Na primeira cidade, um humano demonstrava um novo tipo de arado para um pequeno grupo. Na segunda cidade, 3 dias depois, o mesmo tipo de arado estava sendo fabricado em grande quantidade. Como? O ancião Corvin sussurrou. Acreditamos que estabeleceram rotas comerciais em sistemas de mensagens. Eles enviam mensageiros entre cidades carregando informações. Mas é mais do que isso. Eles têm um impulso coletivo que nunca observamos. Quando um humano aprende algo útil, ele não mantém isso em segredo. Eles espalharam isso. Eles querem que toda a espécie seja beneficiada. Um membro mais jovem do conselho se levantou. Talvez eles sejam uma mente coletiva? Não, disse Train. Confirmamos que são indivíduos com pensamentos independentes. Mas eles cooperam como se fossem um só organismo. Eles sacrificam o ganho pessoal pelo avanço do grupo. O auto-observador levantou-se lentamente. Sua presença chamava a atenção. Supervisor Train, qual é a sua avaliação do nível de ameaça? Train hesitou. Então ela disse, se continuarem nesse ritmo, descobrirão as viagens espaciais em menos de 1 ano. A câmara entrou em erupção novamente. Desta vez, o auto-observador não pediu silêncio. Ela deixou o conselho discutir e gritar. Finalmente ela levantou os 2 braços primários e o barulho parou. Temos uma escolha, disse o auto-observador. Podemos fazer contato agora enquanto eles ainda são jovens e orientá-los. Ou podemos esperar e ver no que eles se tornam. Se esperarmos, disse Train cuidadosamente, poderemos não ter vantagem quando os encontrarmos. O observador superior olhou para o holograma do planeta azul. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Ao seu redor o conselho esperava. Finalmente ela falou. Continue a observação. Duplique o monitoramento. Quero relatórios todos os dias. E prepare nossos navios.
Se a humanidade nos descobrir antes de estarmos prontos, quero garantir que poderemos responder. Os membros do conselho se curvaram e começaram a sair. Train permaneceu na plataforma olhando para a projeção da Terra. Em algum lugar lá embaixo, os humanos estavam construindo, aprendendo, criando. Eles não sabiam que estavam sendo vigiados. Eles não sabiam que a sua velocidade tinha assustado a civilização mais antiga da galáxia. E eles não sabiam que o tempo estava acabando. O comandante Veshel não saía do mirante há 5 dias. Seu substituto veio e se foi, mas Veshel ficou. Ele não conseguia desviar o olhar. O planeta abaixo havia mudado tanto que ele mal o reconheceu. Onde antes havia florestas, agora havia campos. Onde antes havia rios fluindo livremente, agora havia represas e reservatórios. Os humanos estavam remodelando seu mundo a uma velocidade que fazia sua cabeça doer. Ele puxou o último relatório populacional. 28 milhões. Em 40 dias. Ele verificou o cálculo 3 vezes porque não acreditou. As fêmeas humanas podiam produzir descendentes rapidamente, mas isso estava além da biologia. Então ele entendeu. Os humanos não estavam apenas se reproduzindo. Eles estavam prosperando. Suas colheitas eram abundantes. Suas cidades estavam limpas. Seu conhecimento médico, por mais primitivo que fosse, mantém os seus jovens vivos a taxas que nenhuma civilização antiga deveria alcançar. Um toque suave indicou uma transmissão recebida. Veshel aceitou e o feitor Train apareceu na tela. Ela parecia cansada. Sua pele havia perdido um pouco da cor. Comandante, preciso que você investigue uma coisa, ela disse. Detectamos leituras de energia incomuns no continente norte. Seção 47. Envie uma sonda. Os dedos de Veshel moveram-se pelo console. Uma pequena sonda se separou da estação e desceu em direção à atmosfera do planeta. Ele se movia com cuidado, usando tecnologia furtiva para evitar a detecção. O Shen 3 observou milhares de espécies e elas aprenderam a ser invisíveis. A sonda enviou de volta imagens. Veshel olhou para a tela. Num vale cercado por montanhas, os humanos construíram algo novo. Era uma estrutura maciça feita de blocos de pedra, cada um esculpido com precisão e encaixado sem argamassa. A estrutura era circular, aberta para o céu, com pilares dispostos num padrão que parecia deliberado. O que é? Train perguntou. Não sei, admitiu Veshel. Ele deu um zoom. Humanos se moviam pela estrutura, carregando ferramentas e placas cobertas de símbolos. Alguns deles desenhavam diagramas na terra. Outros mediam distâncias com cordas e varas de madeira. Então Veshel viu. No centro da estrutura havia uma superfície plana de pedra inclinada em ângulo. E nessa superfície os humanos tinham esculpido linhas e círculos que combinavam com as estrelas acima deles. Supervisor, disse Veshel lentamente, acho que eles estão estudando astronomia. Train ficou quieto por um momento. Aí ela disse, me mande todos os dados. Imediatamente. As sondas circularam pela estrutura, capturando imagens de todos os ângulos. Veshel viu humanos apontando para o céu comparando o que viam com suas esculturas. Eles estavam rastreando o movimento dos corpos celestes. Eles estavam mapeando os céus. Eles tiveram 40 dias, sussurrou Train. 40 dias e já estão olhando para cima. Veshel sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Todas as espécies eventualmente olharam para as estrelas. Mas demorou. A curiosidade teve que se desenvolver. As ferramentas tiveram que ser inventadas. A matemática tinha que ser descoberta. O processo levou milhares de anos. Os humanos estavam fazendo isso em semanas. O que os motiva? Veshel perguntou baixinho mais para si mesmo do que para Train. Mas Train ouviu. Eu tenho me feito a mesma pergunta. Eu revisei todas as nossas observações. Comparei humanos com todas as espécies em nosso banco de dados. E acho que encontrei algo. Ela enviou um arquivo para o console do Veshel. Abriu-o e viu uma compilação de comportamentos humanos,
organizados por categoria. Uma categoria chamou sua atenção. Foi rotulado como resposta ao desafio. Vechel leu os exemplos. Quando os humanos enfrentaram uma seca, construíram sistemas de irrigação em poucos dias. Quando enfrentaram predadores, desenvolveram armas e paredes. Quando enfrentaram doenças, experimentaram ervas e tratamentos até encontrarem soluções. Cada problema se tornou uma oportunidade. Cada obstáculo os tornou mais fortes. Eles não aceitam limitações. Disse Train. Outras espécies adaptam-se lentamente ao seu ambiente ao longo de gerações. Os humanos se adaptam imediatamente. E eles não apenas se adaptam. Eles superam. Eles dominam. Vechel observou na tela enquanto os humanos na estrutura do observatório apontavam para o céu e faziam anotações em seus tablets. Uma delas, uma jovem, subiu ao topo da estrutura e ficou no pilar mais alto. Ela olhou para as estrelas com uma expressão que Vechel já tinha visto antes, nos rostos dos exploradores da teoria Shen prestes a embarcar em sua primeira viagem ao espaço. Foi maravilha e fome. Supervisor, o que faremos quando eles descobrirem que viagens mais rápidas que a luz? Vechel perguntou. Train não respondeu imediatamente. Quando ela fez isso, sua voz estava pesada. O conselho está dividido. Alguns acreditam que deveríamos fazer contato agora e estabelecer-nos como seus guias. Outros acreditam que devemos colocar este sistema em quarentena e impedi-los de sair. E você? Em que você acredita? Train olhou diretamente para ele através da tela. Eu acredito que estamos bem em ataque, comandante. A teoria Shen tem sido a espécie dominante nesta região do espaço há 10.000 anos. Nunca encontramos uma civilização que pudesse nos desafiar. Até agora. Vechel voltou-se para a janela de observação. O planeta azul girou abaixo dele, lindo e assustador. Em algum lugar lá embaixo, os humanos trabalhavam, construíam, aprendiam. Eles não sabiam que acima deles uma antiga civilização observava com medo crescente. O console apitou novamente. Outro alerta. Vechel acessou os dados e sentiu seu coração disparar. Em 3 cidades diferentes, os humanos começaram a construir torres altas feitas de madeira e pedra. As torres se erguiam no ar, mais altas do que qualquer edifício que haviam construído antes. Supervisor, você precisa ver isso. Train olhou para as imagens. O que eles estão construindo? Vechel ampliou uma das torres. No topo, os humanos instalavam uma plataforma. Na plataforma, colocavam algo que parecia uma grande tigela feita de metal polido. Acho, disse Vechel cuidadosamente, que eles estão construindo observatórios. Para ver as estrelas com mais clareza. Train fechou os olhos. Quando ela os abriu novamente, Vechel viu algo que nunca tinha visto antes. Não em todos os seus anos de serviço. Não foi raiva ou confusão. Foi uma renúncia. Eles não vão parar, disse Train calmamente. Seja o que for que esteja em sua natureza, seja o que for que os impulsione, não permitirá que parem. Eles alcançarão o comandante das estrelas. A única questão é se estaremos prontos quando isso acontecer. A transmissão terminou. Vechel ficou sozinho na plataforma de observação observando o planeta abaixo. Ele pensou em sua própria espécie, o Shen 3, que levou 50.000 anos para desenvolver viagens espaciais. Ele pensou no conselho reunido em seu planeta natal, tentando decidir como responder a uma espécie que havia reescrito as regras de desenvolvimento. E ele pensou nos humanos em seu planeta azul, construindo torres para tocar o céu, esculpindo mapas de estrelas que nunca haviam visitado, movidos por algo que o Shen 3 havia perdido há muito tempo. A vontade de ir além do que era possível.